Seja muito bem-vindo a Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório, eu acho que é isso, é um escritório, não tem como eu chamar de outra coisa, né? E você está no Pergunte ao Pastor, esse programinha chuchu beleza, onde eu dou respostas rápidas para suas perguntas curtas, que vocês fizeram lá no meu Instagram, e hoje é temático, que eu pedi para vocês perguntarem sobre lockdown, sobre igrejas fechadas nesse período de pandemia e coisas assim. Muitas perguntas surgem nesse período e tudo é muito polêmico, existe mais briga do que diálogo, existe mais fogo do que luz, as pessoas têm opiniões muito fortes sobre fechamento de igreja. Então eu quero responder as perguntas que vocês mandaram sobre lockdown nesse período. Começar com uma bem introdutória aqui. Lockdown funciona? E a resposta é que sim, certo? Por mais que se dialogue aí na internet, se debata se o lockdown funciona ou não funciona, a compreensão médica dominante hoje é que o lockdown ele funciona. Funciona em que sentido? Primeiro, porque é o basicão de como se dá a questão de vírus. Você não vai pegar o vírus se você não tiver contato com o contaminante. O vírus passa através das pessoas que são vetores dos vírus. O vírus não fica voando aí pelo ar infinitamente até entrar na sua casa e tudo mais. Isso é altamente improvável. Você vai pegar vírus tendo contato com outra pessoa que está contaminada. Se você não tem contato com alguém contaminado, você não pega o vírus. Isso é o básico do conhecimento médico. Para ir contra isso, parabéns, ligue aí para a Academia de Genebra, porque você descobriu uma coisa completamente nova sobre medicina. É assim que funciona, isso não é questionável. Qualquer pessoa que esteja questionando isso na internet é maluca, certo? Não é outra coisa não, certo? É maluca, é só doida, não tem debate a esse respeito, tá? Você não vai contrair a doença se você não tiver contato com o contaminante. Estar trancado dentro de casa te faz não ter contato com o contaminante. Ah, mas fizeram lockdown no lugar tal e não funcionou, lockdown no lugar tal e não funcionou. E agora? Bem, também fizeram lockdown em vários outros lugares e funcionou. Como é que a gente casa esses dados? A gente não diz se algo funciona ou não funciona numa escala tão macro, baseados unicamente na experiência anedótica que nós temos do que aconteceu em um lugar ou outro. Você tem que pegar esses dados, compará-los, compilá-los, analisá-los qualitativamente, quantitativamente, para chegar a conclusões. As principais conclusões que nós temos hoje na área de análise do lockdown diz que lockdown funciona, tem funcionado ao longo desse último ano e mais, a gente sabe quanto o lockdown funciona. Os dados que a gente tem hoje são tão avançados que podem dizer qual a porcentagem de retração do coronavírus pelo nível do isolamento e pelas áreas de isolamento. Isso são dados públicos conhecidos que, infelizmente, a sua página doida aí que você segue no Twitter, onde quer que seja, ou os médicos aí que aparecem no seu WhatsApp, não vão te dizer. Lockdown funciona, isso é um dado conhecido. A The Lancet lançou aí um paper com 131 países analisados, chegando à mesma conclusão de que o lockdown funciona e funciona bem. O debate sério não é se o lockdown funciona. O debate sério é porque lockdown funciona também para muitas outras coisas. Funciona para acabar com a saúde psicológica do pessoal, para destruir a economia, para colocar em risco direitos fundamentais. O lockdown funciona também para essas coisas. E aí que mora o debate. Quando é que a cura prejudica mais do que a doença? E aí que entra o debate sério. Quando entrar em políticas de lockdown? Iago, mas a OMS disse que não pode usar lockdown. Mentira. A OMS disse que lockdown não deveria ser usado como política primária, como a primeira coisa a se fazer como política de Estado contra o coronavírus. O lockdown é um último recurso. E é assim que ele deve estar sendo usado, como último recurso. Eu pessoalmente acredito que nós chegarmos num estado hoje no Brasil de ter que fazer lockdown é ridículo. É ridículo acerca das forças governamentais, tanto de governos como prefeituras, como do governo federal, certo? A gente não ter vacina a essa altura sendo aplicada em massa no Brasil é ridículo, considerando que a gente, em vacinação por 100 mil habitantes, está muito embaixo aí no nível mundial. A gente não tinha vacinas ainda bastante, até pouco tempo, para isso acontecer. A gente deveria ter vacina da Pfizer aqui, por exemplo, quando nos foi oferecido no meio de 2020. Ah, Iago, mas eles não podiam comprar vacina naquele tempo, porque ainda não tinha comprovação. Não é assim que funciona o contrato de vacina, meu patrão. Você não diz, quero, toma aqui bilhões de reais, vamos ver se funciona. Os contratos não são desse jeito. O mundo inteiro fez acordo com as farmacêuticas e a gente ficou de fora, entrou no fim da fila, ganhou aí umas amostras grátis aí da Pfizer, pra não chorar muito, mas a gente não tem o grosso de vacina ainda, a gente tá tendo que comprar vacinas de outros lugares, esperar chegar. Graças a Deus aí que a Fiocruz tem dado boas notícias pra gente, agora é lutar pra correr atrás do tempo perdido. Enquanto alguns países no mundo estão prometendo vacinar toda a população até o começo ou metade do segundo semestre, a gente talvez só vacine todo mundo no fim de 2022. Então, vamos orar aí pra Deus abençoar a gente com relação a tudo isso. Então, o lockdown, sim, funciona, isolamento social, sim, funciona, a gente sabe que funciona, o quanto funciona. O problema é que isso gera efeitos colaterais terríveis na vida das pessoas, isso deve ser usado só em último recurso. É uma pena que estejamos nesse último recurso. Eu acho que isso representa descaso governamental contra a gente, seja do governo federal, no que diz respeito à vacina, ou de incentivar a política de isolamento, seja dos governos estaduais, por não terem preparado todo o ambiente de saúde para esse tipo de coisa. A gente não tem médico bastante, a gente não tem hospitais de campanha bastante, leitos de UTI bastante. Isso era responsabilidade do governo local
dar esse tipo de coisa pra gente, era responsabilidade do governo federal dar a vacina pra gente, tá todo mundo fazendo tudo errado, porque politics, meu amigo, isso é política, e o povo só quer saber de política, e ninguém tá nem aí pra população, só quer saber de se dar bem contra a gente, e a gente se lasca nesse processo todo, porque os políticos estão aí nas eleições, deixando fazer o que quiser. Nosso líder governador aqui do Ceará tava lá nas eleições, permitindo aglomeração e o diabo a quatro pra poder eleger os candidatos dele, mas é agora quem se lasca é a gente, lockdown. Fazer o quê? Estamos nessa situação terrível, a gente acaba pagando o pato por causa do descaso desses políticos que nunca se importam com a gente. Mas sim, lockdown funciona, por mais que seja amargo, terrível e fruto do descaso dos governantes. A igreja brasileira está sofrendo perseguição ao ser fechada no isolamento social? Não, certo? Não. E eu vou explicar por que não. Para você dizer que a gente está sendo perseguido, tem que existir um ambiente de falta de isonomia, certo? Ou seja, nós estamos sendo tratados de forma diferente do modo como outras grandes instituições parecidas estão sendo tratadas. Outras grandes aglomerações parecidas com as igrejas estão sendo tratadas da mesma forma? Em todo o contexto brasileiro que eu vi até agora, sim. Aliás, mais do que sim. Geralmente as igrejas são tratadas de forma especial. As igrejas são as últimas das grandes aglomerações a serem fechadas. É o que eu vi aqui em Fortaleza, é o que eu vi no Brasil inteiro, lendo e vendo como é que as coisas estão funcionando. Se estivessem fechando só igrejas, mas estádio está funcionando, shows estão funcionando, palestras em grandes eventos e ambientes seculares estão funcionando, aí eu entenderia. Há uma perseguição especial contra a igreja. A partir do momento que tudo aquilo que é equivalente à igreja também está fechado, então não é uma perseguição especial contra a igreja. É uma perseguição, tá entre aspas, a grandes aglomerações. Pergunta é: fechar grandes aglomerações nesse ambiente faz sentido? Me parece que faz sentido, considerando que grandes aglomerações são os piores ambientes em termos de contágio do coronavírus. A partir do momento que a gente perceber que existe algo especial contra as igrejas, aí sim é o espaço para a gente começar a pensar em desobediência civil. Estádio funcionando, shows funcionando, igrejas fechadas. Aí não, isso aí é palhaçada, isso é perseguição religiosa. Por que que outros ambientes são tratados de forma especial? Essa falta de isonomia apresentaria realmente um contexto de perseguição religiosa. Esse não parece ser o contexto que a gente está encontrando no Brasil. O que eu estou encontrando é um monte de pastor e um monte de crente ofendidinho pelo fato da igreja estar fechada, porque ignora a gravidade da pandemia, geralmente é uma galera negacionista maluca, não dá para levar a sério esses. Ignora que o lockdown funcione, é uma galera mal informada acerca do que a gente sabe hoje sobre os cuidados com relação à pandemia, ou a gente simplesmente orgulhosa, que se sente melhor do que os outros, superior aos outros e acha que o mundo inteiro tem que parar, menos a atividade pública de grandes aglomerações de grandes cultos. Isso, pra mim, é um problema. Como tomamos a ceia em lockdown? Não tomamos. Algumas igrejas acreditam em ceia online. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a ceia acontece na união, na comunhão dos santos. Então, esse período de separação dos crentes, que é um período legítimo de separação, no livro de Atos, os crentes se separaram, por exemplo, para evitar perseguição, para evitar que eles próprios morressem. Eles escolheram se separar em Atos 8:1, de forma legítima e louvada por Deus. Então, por que é que nós não podemos nos separar para evitar que os outros morram, além daqueles que são nossos? É altamente legítimo que isso aconteça, mas ceiar não faz parte daquilo que a gente consegue fazer em isolamento social. Eu não acredito nem em culto online. Eu acho que nós estamos sem culto. Fazemos transmissões ao vivo de louvores, transmissões ao vivo de pregações para auxiliar os irmãos em seus cultos domésticos, dando um senso de unidade nesses ambientes de separação, mas é só isso. A gente não tem culto online, pelo menos não acredito nisso. Aqueles que acreditam, tudo bem. Então a gente não ceia, então a gente não tem culto. O que a gente tem são paliativos para ajudar a igreja nesse período de dificuldade. E é bom que a gente sinta essa dor, certo? É bom que a gente sinta essa falta, para que a gente possa correr em direção a um caminho de melhoria nesse ambiente de pandemia todo. O pastor da igreja dos meus pais incita o descumprimento do lockdown, mas eu não sou membro da igreja dele. É terrível, certo? É terrível que pastores que deveriam ser instrumentos de vida, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, sejam daqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Um mau pastor não é só o que é ladrão, certo? O mau pastor é aquele que mata. Então, um pastor que está incentivando as pessoas a descumprirem o lockdown, ou pastores que dizem para você não tomar a vacina porque é a marca da besta, ou pastores que promovem culto e quebram as regras de isolamento social que deveriam ser empregados no culto, como o uso de máscara, álcool em gel e coisas assim, são pastores que estão promovendo morte, certo? São pastores assassinos. São responsáveis diretos pela morte daqueles que foram contaminados pelo coronavírus debaixo do cuidado deles. Nós, como pastores, somos convidados da parte de Deus para morrermos pela nossa igreja e não o contrário. Não para matarmos a igreja em prol daquilo que a gente impõe sobre ela como uma postura de não temer o vírus ou de ter fé, o que é que seja. Isso é tentar o Senhor nosso Deus, isso é pular do alto do templo dizendo que os anjos vão nos segurar. Não vão, porque Deus não quer que a gente pule do alto do templo. Porque a gente
não tem motivos para brincar com a pandemia global como se um exercício de fé contra a perseguição religiosa, porque é bobagem, certo? É tipo a criança batendo no braço da mãe. A criança sabe que não vai levar um tapa do mesmo jeito. A gente só quer poder botar no currículo que foi perseguido, a gente quer botar no currículo que está indo contra as autoridades do Estado a baixo custo, certo? No fim das contas, não é perseguição de verdade. No fim das contas, a gente não está sendo perseguido. Tá todo mundo lutando para tentar sobreviver no meio da pandemia global e um monte de pastor brincandinho de igreja subterrânea, fazendo culto no quintal de casa ou no estacionamento de casa ou de portas fechadas na igreja, certo? Fica brincandinho com a vida das pessoas, brincandinho, vai dormir de noite felizinho, porque olha como eu sou machão, olha como eu sou contra a autoridade sobre a minha vida, e é só adolescente que não quer ter horário para chegar. É só gente irresponsável brincando com a vida de outras pessoas. Para mim, são pastores assassinos, certo? Eles estão jogando com a vida das pessoas quando promovem esse tipo de coisa. Eu digo, não frequente uma comunidade dessa. Vá procurar outra igreja para congregar. Como vai ser a igreja após tudo isso? As pessoas acostumadas e acomodadas com o culto em casa? De jeito nenhum. Na nossa comunidade, depois de 3 ou 4 meses sem culto ano passado, cara, nunca teve tanta presença nos nossos cultos da igreja. O pessoal desesperado para estar na igreja. Então, assim, eu não acho que isso vai necessariamente tirar das pessoas o ambiente de fé, de congregação e tal, porque isso vai, sim, esfriar aqueles que não são verdadeiramente crentes, mas aqueles que estão vivendo a vida da fé, eles ficam ansiosos por mais da comunidade. Eles não vão se afastar por isso, eles provavelmente vão se aproximar mais por isso. Você é a favor do lockdown? Então, por favor, mande um pix para sustentar minha família. Daqui a pouco tá dizendo que Jesus era socialista, né? Primeiro, eu não sou a favor de lockdown, certo? Eu acho que o lockdown é um recurso extremo, geralmente fruto da irresponsabilidade governamental. Não deveria existir lockdown. Uma vez que os nossos governantes são incapazes, certo? Corruptos, ladrões e cretinos, irresponsáveis na compra de vacina, irresponsáveis na entrega das vacinas, irresponsável em preparar o sistema de saúde, então a gente chega num estado que o lockdown é a única possibilidade. Eu não sou a favor que aconteça, simplesmente se torna o último recurso dentro desse ambiente de caos que a gente está vivendo. Agora, atrelada a toda política de isolamento social, precisa existir uma política de auxílio emergencial. As pessoas precisam receber dinheiro para poder ficar em casa, porque eu posso me dar o luxo de ficar em casa. Eu perdi aí muito da minha renda nesse período de isolamento social. O mercado de livros, que é uma área onde eu trabalho, sofreu muito. As ofertas que eu recebia por ir pregar em igreja, coisa assim, não tem mais culto e congresso e coisas desse tipo. Então eu fui um dos prejudicados pela pandemia em nível financeiro, mas ainda assim eu consigo sobreviver e sustentar minha família e viver tranquilo. Eu posso me dar ao luxo de ficar em casa como eu estou fazendo com a minha família, o máximo que a gente pode, excluindo as atividades de igreja quando isso era possível. A gente se dá pouquíssimas liberdades e tenta estar dentro, né, de tudo aquilo que o governo impõe sobre nós nesse período de isolamento social. Agora, nem todo mundo pode. Algumas pessoas têm que trabalhar, têm que sair de casa para não morrer de fome. Eu estar em isolamento, a igreja estar sem ter cultos públicos, é um recurso para ajudar essas pessoas que vão ter que sair de casa, para que haja menos probabilidade de contaminação. E essas pessoas deveriam estar recebendo um auxílio emergencial para que elas pudessem ficar em casa. Então, lockdown, sem dinheiro no bolso da população, é crueldade. Precisa existir uma política de resposta a esse tipo de necessidade. Agora, isso não tem nada a ver com socialismo, certo? Governos de direita do mundo inteiro estão fazendo políticas de distanciamento social. Então é loucura achar que crer que numa situação emergencial como guerra, tsunami, catástrofe, terremoto ou pandemia global, o governo agir impedindo a piora de um cenário de catástrofe mundial seja socialismo. Isso é não fazer a menor ideia de onde você está no ambiente político. Lockdown não significa proibição de direito ao culto? Não, certo? Não. Vamos lá, vamos falar de direito, tá? Eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas eu tenho um pós em economia política. Eu posso discutir um pouco sobre direito com vocês a partir daquilo que eu tenho estudado sobre filosofia política, por assim dizer. Mas nenhum direito fundamental é absoluto no Brasil. Certo? Acho que em nenhum lugar do mundo. Direitos entram em conflito o tempo inteiro, e quando direitos entram em conflito, existe um esforço ali jurídico para decidir qual direito vai se sobrepor sobre qual. Por exemplo, eu posso exercer minha liberdade de expressão para xingar alguém ou o que quer que seja, mas se eu uso a minha liberdade de expressão para promover o ataque direto, o assassinato de pessoas ou uma violência específica, a minha liberdade de expressão entra em conflito com a dignidade da outra pessoa, então você vai decidir ali quais das duas liberdades vão ser colocadas em pauta, qual vai ter que ser sacrificada pela outra. Por exemplo, a liberdade de ir e vir de um preso é tirada, então o direito que ele perde, a de ir e vir, por causa do crime que ele cometeu. Constantemente, direitos são relativizados por causa de outros direitos que entram em conflito. A partir do momento em que a gente tem direito à vida, e isso está na nossa Constituição, ninguém tem
o direito de tirar a minha vida, seja querendo ou sem querer, isso entra em conflito em um cenário de pandemia global com o meu direito de ir e vir, por exemplo, com o meu direito de estar em grandes aglomerações. Pensa no seguinte cenário, você está na Segunda Guerra Mundial, está passando um bombardeiro por cima do seu estado, sai um alerta imediato do governo, mandando todo mundo apagar as luzes da cidade para que o bombardeiro não identifique onde é que tem casa, para que ele não mate todo mundo. Aí você diz, não, o meu direito individual de ter minhas luzes acesas não pode ser infringido pelo Estado. Quem quiser ficar com a luz apagada, que fique. Mas eu tenho o meu direito de escolher. Você acende a sua luz e vai todo mundo morrer, meu brother. Porque uma pessoa descumprindo aquilo vai colocar em risco a vida de todos os outros. Você diz, eu tenho o direito de não usar máscara, eu tenho o direito de ir para grandes aglomerações, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Normalmente você tem, em um cenário de pandemia global, com vírus altamente infecciosos, que está matando quase 3 mil pessoas por dia no Brasil, onde todos os estados do Brasil estão em linha vermelha porque não tem UTI mais pra ninguém no Brasil inteiro. Ai, meu brother, o seu direito individual de ir e vir, o seu direito individual de estar no ambiente de grandes aglomerações vai ser relativizado. Isso faz parte do ambiente social que a gente vive. Isso é diferente de dizer que o governo pode tirar direito sempre que ele quiser. Que o governo pode tirar a liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Claro que há um monte de canalha que quer isso. Claro que vai existir político querendo usar esse cenário de pandemia global para impor suas loucuras e seus estatismos. Esse papo todo de Great Reset, por exemplo, que é um fetiche globalista desde os anos 90, volta agora por causa da Covid. E sempre vem. As pessoas tentam usar esses cenários de catástrofe para tentar impor globalismos, autoritarismos ou o que quer que seja. Mas veja, uma coisa não exclui a outra. Não é porque a gente permite que o governo gerencie situações de catástrofe que a gente permite que o governo se imponha sobre cada detalhe da nossa vida em situações normais. São duas coisas completamente diferentes. Então não é um perigo para a liberdade religiosa, lockdown, fechamento de igrejas em período de pandemia global, desde que outras coisas semelhantes estejam fechadas também. Você acha que igreja deveria ser um item essencial? Não. Certo? Não. Eu vou dizer aqui, a igreja ela é essencial para minha vida, certo? A igreja ela é essencial para a vida de todos nós como cristãos, a igreja é essencial para a sociedade. Agora, a essencialidade no sentido jurídico é diferente. Nesse sentido, a essencialidade fala de algo que deve funcionar mesmo em estado de sítio. Algo que é proibido ser fechado, ainda que possa ser regulado de alguma forma. Eu acho isso problemático. Primeiro que isso é um lobby religioso que está sendo feito com prefeitos e por aí, que alcança, né, algumas pessoas, mas que é irresponsável. Não é fundamental para a sobrevivência física dos cidadãos a existência de celebrações públicas em ambientes de catástrofe global, certo? Eu não consigo concordar com a igreja ser considerado um item essencial juridicamente nesse sentido. Por mais que seja essencial para a vida de todos nós, poxa. O trabalho de uma pessoa é essencial para ela, a sobrevivência de alguém é essencial em termos de mercado de trabalho e isso é tirado deles. Por que é que eu não posso deixar que seja também tirado de mim um ambiente público de celebração? Eu posso ainda dar atendimentos individuais na igreja, eu posso fazer visitas pastorais, eu tenho meios de transmitir a mensagem do evangelho para a igreja através de tecnologia. Dar à igreja esse grau de instituição essencial também é simplesmente assumir um lobby religioso que não está pensando no que é melhor para a população de forma geral. Agora, várias outras coisas estão sendo tratadas como essenciais sem ser. Existem vários lobbies políticos que aí cada estado está recebendo o seu lobby específico, que pega coisas que não são essenciais e transforma em essenciais, simplesmente porque favores são cobrados aí dos prefeitos. Aí nesse cenário, é complicado se opor à igreja receber o grau de essencialidade também. Porque tá todo mundo recebendo, a gente não vai. O certo é que essencial seja só o que é essencial. É farmácia, é mercado, é hospital, é posto de gasolina, é aquilo que é fundamental para as pessoas viverem suas vidas temporariamente em um período de catástrofe que não deveria demorar tanto. Esse isolamento social mais rígido aconteceu por 3, 4 meses ano passado. Espero que aconteça por menos tempo ainda esse ano. Iago, e a soberania das esferas? O Estado tem autoridade sobre a igreja? Muito boa essa pergunta, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas têm uma interpretação muito errada do que significa soberania das esferas e acha que o governo não tem nenhuma autoridade sobre a igreja e sobre as famílias. Quando a gente fala de esferas sociais, família, igreja, governo, ou não deveria estar se metendo sobre a outra, isso não se dá em nível absoluto. Se eu mato o meu filho, o Estado vai me prender. O Estado está se metendo na minha vida, certo? O Estado está se metendo na minha família. Se eu tiver rituais de sacrifício humano na minha igreja, o Estado vai se meter nisso e vai impedir que isso aconteça, vai criar leis impedindo que na minha igreja isso aconteça. Dentro de tribos indígenas, por exemplo, nos seus cultos ali às suas divindades, e muitas vezes eles matavam crianças, e houve um esforço muito grande por parte de políticos cristãos para impedir isso, ou seja, é o Estado se metendo na fé religiosa das pessoas. Porque existe um nível onde há necessidade de ingerência de uma esfera sobre a outra, senão as esferas não precisariam existir. Ou seja, se há um argumento razoável dentro de um ambiente anormal e extremamente grave, o Estado pode sim dizer
que qualquer grande aglomeração deve ser impedida, e isso inclui as aglomerações de igrejas. Isso não é uma quebra da soberania das esferas. Quem está dizendo isso provavelmente nunca leu Kuyper, provavelmente nunca entendeu Doiver, está só repetindo o que viu em sermão de igreja. Existe um espaço para a ingerência, para o cuidado, para a administração por parte do governo de algumas esferas que são familiares e religiosas, quando aquilo sai da simples questão religiosa ou familiar e entra em questões humanas diferentes, como assassinato, como fraude, ou o que quer que seja. Dentro do ambiente de catástrofe global, de pandemia mundial, em que estar em grandes aglomerações é um problema, o governo tem toda a autoridade para criar restrições nesse sentido. Isso não fere em nenhum nível a autonomia das esferas. Pequenas comunhões em casa seria lícito? E outras perguntas dizendo, você prefere cultos online ou igreja com 30% da capacidade? Quando a gente estava antes do lockdown, agora aqui em Fortaleza, a gente tinha liberdade de fazer cultos com 30% do prédio cheios. E a gente estava fazendo 3 cultos por domingo para conseguir ter todo mundo. A gente já estava fazendo 2 antes, passou a fazer 3, então veio o lockdown e a gente está fazendo culto online. Sinceramente, dentro do cenário atual, ainda que o Estado libere cultos com 30% ou o que quer que seja, eu continuaria no online por precaução, por prudência à vida dos irmãos da nossa própria igreja. Talvez eu voltasse para pequenas reuniões na semana, ali um culto na igreja, um culto de oração, uma coisa assim que é espaço aberto, que vai pouca gente, mas o culto de domingo geralmente é muito lotado, eu pessoalmente continuaria online. Eu não tomo essas decisões sozinho, a igreja toma essa decisão como todo, a gente tem um presbitério que vota e chega a certas conclusões, mas eu pessoalmente preferiria manter tudo assim enquanto a gente tivesse com a taxa de ocupação de leitos de UTI tão terrível como a gente tem agora. Na nossa própria comunidade a gente tem muitos parentes em UTI, gente que morreu, gente que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu irmão. Eu pessoalmente tenho amigos próximos, não um, mas amigos próximos na UTI, em respirador. Pastor, colega meu, na UTI, perdeu pai, perdeu mãe e agora tá na UTI, entubado. Menina de 26 anos entubada. Casal de irmãos lá da igreja na UTI. Situações muito terríveis. Eu tenho que respeitar isso no cenário que a gente está vivendo. Então eu preferiria manter a coisa online até os dados que nós temos sobre taxas de ocupação de UTI serem um pouco mais positivos. A gente pode começar a pensar de novamente uma reabertura gradual. Incoerência no governo no lockdown. Uma loja aberta não pode, mas o metrô pode. Então, isso é uma questão que é muito complicada. Uma coisa é a discussão sobre o lockdown em si, outra coisa é sobre a execução do lockdown. Por exemplo, você diminuir o número de ônibus que estão disponíveis. Isso é só lobby das empresas de ônibus para não ter muito gasto. Tinha que ter mais ônibus, mais tempo de ônibus aparecendo, tinha que dobrar a frota para os ônibus não estarem lotados, tinha que ter mais metrô para não estar lotado. Mas o que é que esses cretinos fazem? Diminuem a frota, diminui o tempo ali que a pessoa pode entrar, sabe? Existem coisas ridículas que são feitas no lockdown, o horário, toque de recolher, porque o vírus, sabe, de noite não pega ninguém, é isso? Aí você quer impedir que o povo fique na rua de noite, aí por isso tem que ter toque de recolher, sabe? Tem umas coisas que se aplicam ao lockdown que não fazem sentido. Agora, uma coisa é a execução do lockdown, outra coisa é o princípio em si por trás dele. Existem muitas coisas que podem fazer um lockdown não funcionar, e isso é que é ridículo, porque você aplica um lockdown e o lockdown não funciona bem porque não estão fazendo direito, é uma coisa horrorosa. Eu acho que essas foram todas as perguntas que vocês me mandaram. Eu sempre respondo lá as caixinhas no Instagram, no @2dedosdeteologia, todo santo dia. Então vai lá, se tiver mais alguma pergunta que eu não respondi, a gente coloca lá a respeito disso. Você aí que acha que eu sou comunista ou o que quer que seja, você tá maluco. Eu sou um liberal de ordem conservadora que acredita em política de isolamento social em caso de catástrofes mundiais como a que a gente tá vivendo. Eu tô lendo paper sobre esse tipo de coisa desde março do ano passado. Então, se você quiser conversar a respeito, vai lá no Instagram que a gente continua esse papo maravilhoso sobre como não ficar maluco durante a pandemia, certo? Isso é realmente uma droga. Então, se proteja, lave as mãos, use máscara, N95, aqueles negócios que protegem melhor. Cuidado aí com a nova variante, evita ficar em culto clandestino, esse negócio todo aí de aglomeração, ir pra balada ou o que é que seja. Toma atento na tua vida. E a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no canal, que é o canal que termina sempre com um cheiro no seu cangote, com isolamento social, porque cheirar o cangote, né, nesse período agora, só da sua mulher mesmo, e é isso aí. Valeu!